perguntar como é que você tá, se tá bem, o que você tá achando do evento aqui? Eu tô bem, eu gosto muito de participar do evento, eu acho que é uma iniciativa muito bacana e muito importante, eu vim em todas as edições, eu ainda não tive muito tempo de passear no evento inteiro, eu gosto que ele tem formatos diferentes dependendo de onde é, então você não vai sempre nos mesmos lugares, você tem que descobrir onde é que é o Beco dos Artistas, você tem que descobrir o que mais que tem, as exposições, as palestras, então isso aí engaja um pouco mais com o público, eu acho isso bacana, apesar de dar uma perdida. Mas é bom porque exige do público. Mas eu acho que tá bem legal. O dia tá ajudando, então é sempre bom poder sair de casa e ir num evento ao ar livre. Eu queria saber como é que é esses conflitos, assim, na produção de quadrinhos, ou às vezes no dia a dia um tá de saco cheio com o outro, por causa de algum quadrinho que empacou. Como é que funciona esse lado? Olha, eu acho que eu e o Fábio, a gente sempre se deu bem, mas eu dou isso muito pelo fato de nós sermos irmãos gêmeos. Então a gente cresceu junto, teve contato com tudo ao mesmo tempo. Então tudo era um motivo para nos unir e não nos separar. Nunca é diferente de uma relação de irmão que tem diferença de idade, que um irmão que teve contato com aquilo primeiro e o outro que quer chegar junto e aí o outro que atrapalha. Mesmo uma competição entre gêmeos que existe, eu acho que ela é mais saudável, porque é sempre uma motivação. É tão legal ver que o outro fez algo que você não fez ainda, ou que ele fez algo melhor do que você e você se esforça para fazer igual também. Então essa coisa de ser irmão gêmeo é uma relação diferente do que de irmãos normais. E isso aí permeou todo o nosso trabalho, sempre. Não só a nossa vida, como o nosso trabalho. E foi tudo sempre muito grudado e muito simultâneo. A gente morava junto e dormia no mesmo quarto até, sei lá, os 24 anos. Então, era muito a mesma vida. Depois desse tempo, a gente conseguiu dar uma separada assim nas vidas pessoais, um pouco mais, mas o trabalho continua muito próximo. A gente se vê todo dia, trabalha no mesmo lugar. A gente conseguiu desenvolver uma dinâmica de trabalho que é sempre assim, é o melhor para o trabalho. Se eu tenho a melhor ideia, vai a minha ideia. Se eu tenho o melhor desenho para aquele tipo de história, eu que vou desenhar. E é assim que a gente vai levando os trabalhos que a gente faz juntos. De adaptações de livro para quadrinho, adaptação agora de quadrinho para série. Tem algum favorito? Você consegue escolher ou são todos assim? Vão lugar no coração? Eu acho que assim, tem favoritos, porque, por exemplo, o Day Tripper. O Day Tripper, ele por enquanto, assim, ele é o nosso trabalho que mais próximo chega do que a gente acha que quadrinhos são capazes. Da linguagem de quadrinhos, que tipo de história você pode contar, quais são as ferramentas que os quadrinhos te dão para chegar no leitor em diferentes camadas, que a gente pode contar histórias de vida cotidiana e mesmo assim trabalhar as emoções com os leitores. Então o Day Tripper eu acho que ele ainda é o que chega mais perto disso, que ainda está mais próximo do nosso coração. Mas eu gosto muito do Dois Irmãos também, porque o Dois Irmãos, mesmo sendo uma adaptação, ele é uma história que eu acho muito forte e ela é uma história muito brasileira, só que é um tipo de Brasil que é diferente do Brasil que eu conto. Ele não é um Brasil de São Paulo, de metrópole, cotidiano de hoje. Ele é um Brasil de Manaus, que atravessa 80 anos da história do Brasil. Então, são outros personagens, outros dramas. Ele é uma história muito mais trágica do que as histórias que a gente gosta de contar, que a gente gosta de contar umas histórias um pouco mais esperançosas. E o Dois Irmãos é uma tragédia. Então, esses elementos todos deixam o Dois Irmãos num lugar bem, assim, bem importante assim, no nosso trabalho como um todo, assim, eu acho. E na adaptação do Umbrella Academy, quadrinho para série, teve alguma característica que você apreciava muito no seu traço, na história do Gerard, que acabou se perdendo? Olha, eu não sei se perder é o jeito certo de pensar nisso, mas assim, teve muitas mudanças da adaptação do quadrinho para a série, porque a mídia era diferente, o público que atinge é outro, então na hora de contar a história do Umbrella na série, mudou a abordagem da história,
para uma coisa um pouco mais humanizada, mais pé no chão, menos fantasiosa, tanto no visual como nos dilemas deles também, nos problemas dos personagens. Antes da série existir, todas as mudanças, elas me incomodavam mais, mas à medida que a série foi se construindo, foi tomando corpo, e eu fui entendendo que as mudanças tinham um propósito para se adaptar à mídia e ao público que aquela mídia atinge, eu acho que elas todas foram bem feitas. Porque aí é o melhor jeito de contar aquela história naquela mídia, que é o grande segredo de uma adaptação. E eu acho que alguma das coisas mais visualmente legais ou de construção de personagem que se mantiveram são algumas das coisas que eu gosto mais, que é o número 5, que dos personagens eu acho que é o personagem mais parecido por ele ter o uniforme da escola e ele ser um moleque. Então isso aí deu pra adaptar mais fielmente na história, mesmo que o arco do personagem seja muito mais complexo, eu acho, na série. E o Pogo. O fato da gente ter conseguido colocar o Pogo como personagem, sendo um chimpanzé ali, falante, sempre que a gente conseguiu colocar, eu achava muito bom. Eu ficava muito feliz. Você, como alguém que passou pelo quadrinho nacional e conseguiu entrar no quadrinho gringo, queria saber o que você tem a dizer sobre essa mudança e como o mercado brasileiro pode aprender um pouco com o gringo. Olha, eu acho que sim, o mercado nacional cresceu muito, expandiu muito. Tem uma variedade de artistas muito grande, de trabalhos diferentes, muitos eventos diferentes, onde as pessoas podem mostrar o seu trabalho. Isso aí ajuda a dar vazão para esse trabalho. Isso aí ajudou o quadrinho nacional a crescer muito. E tem também a internet. O quadrinho nacional cresceu muito na internet. Tem muito webcomic, tem muito quadrinho em mídias sociais, linguagens exclusivas para isso, assim. Então, isso aí ajuda a atingir gente, a criar público, a firmar autores novos, que aí chegam num evento como esse e já tem leitores que sabem que vem aqui porque tem essa comunicação com eles. Não é que ficou mais fácil. Não sei se eu tenho uma fórmula muito para dar esse pulo do gato, mas o que o mercado internacional possibilita, na verdade, são mais saídas para o mesmo trabalho. Você tem um limite de alcance que você pode conseguir no mercado nacional. Se você consegue publicar seu trabalho numa editora, mesmo que seja pequena, em inglês, esse alcance aumenta um pouco. Numa outra editora, para um mercado que atinja o espanhol, muda um pouco. Depois do francês, muda um pouco, porque cada um desses mercados eles têm características próprias. No fundo, é o alcance de público. Tentar alcançar mais público. A internet ajuda, mas se você pensa num livro físico, é isso, são outros mercados, outras línguas e tem diferentes maneiras de chegar em outros mercados. Por agente, por tradução, por iniciativa própria, pegar e colocar na mochila e levar em um evento. E aí é uma construção de pouquinho a pouquinho, assim. Angola Djanga do Salete. Porque é muito bom.